Fala pessoal, beleza? Bom, a gente chegou aqui então na nossa última aula do módulo 4, que é onde eu vou mostrar para vocês um tipo de pós um pouquinho diferente do que a gente tem feito, que seria uma pós onde a gente tem o render básico, né, da construção, e em cima dele a gente vai trabalhar a parte de montagens, né? Montar a cena no Photoshop. Na verdade, esse não é o tipo de pós que eu tenho o costume de fazer, né? Nos meus trabalhos eu não costumo utilizar esse tipo de pós. Ela serviria mais mesmo para trabalho de portfólio, esse tipo de coisa, né? Porque pensando num projeto real mesmo, às vezes a gente não consegue encontrar referências, né, das fotos que vão casar com o que vocês vão fazer. Porém, algumas coisas a gente consegue adicionar, né, utilizando esse novo raciocínio, a gente consegue agregar algumas coisas na pós-normal mesmo, né? Como, às vezes, colocar vegetação, colocar pessoas, colocar alguns detalhes a mais que a gente vai ver, né? A minha intenção aqui não é fazer a pós mais perfeita do mundo, tá? É tentar mostrar para vocês, assim, como fazer vários tipos de coisas, né? Vários tipos de efeitos, as montagens, esse tipo de coisa. E, em cima disso, vocês têm que, né, para quem gostar desse estilo e quiser se aprofundar um pouco mais nisso, estudar bastante, fazer diversos testes, né, para pegar realmente o jeito. Não é uma coisa assim que vocês vão aprender de uma hora para outra e não é também uma coisa assim mais uma sequência normal, assim como a gente faz uma pós-produção normalmente, né? Esse tipo de pós depende muito de referências, no caso, né? Vocês terem, por exemplo, um banco de imagens muito grande, né? De backgrounds, de plantas recortadas, né? Arquivo PNG, por exemplo, que é o que a gente mais acha, pessoas, parte de texturas no geral, de gramas, né? De ambientes, esse tipo de coisa. Então, o primeiro passo é montar essa biblioteca, né? Vocês podem encontrar isso tanto no Google, né, digitando, como lá naquele site que eu passei em umas aulas aí para trás, o cgtextures.com. Lá a gente tem bastante modelos de árvores recortadas, de backgrounds para fazer a montagem. Enfim, tem diversas opções, né? Mas seria extremamente importante isso, né? Que vocês tivessem uma biblioteca grande mesmo de imagens, né? Buscando na internet vocês conseguem achar muitas coisas, né? Para esse tipo de trabalho. E aí, qualquer indicação a mais que vocês precisem, alguma coisa, entre em contato comigo que eu tento achar também, tento procurar. Eu não tenho uma biblioteca muito grande, tá, desse tipo de coisas, porque basicamente eu não utilizo, né, esse tipo de pós-produção, mas precisar de alguma coisa, né, entre em contato comigo, com certeza eu vou ajudar vocês a procurar. Então, como que a gente procede no caso, né? O primeiro passo é a gente ter o render, né? Eu tenho o render de uma casa aqui, um fundo de uma residência que eu fiz, e eu retirei tudo que tem em volta, né? Para a gente fazer realmente toda a parte de montagem em cima apenas do render. Tenho os passes também, né? Que eu acabei renderizando, e em cima disso a gente vai montando tudo. Então, o primeiro passo, eu já vou abrir a casa com os passes mesmo, né? Para depois a gente trabalhar, depois que a gente tiver feito as montagens, a gente trabalha os passes na casa para ir casando o resultado, né, das fotos com o render. Então, o mesmo esquema, né? File, Scripts, Load Files into Stack, Browse, e aí a gente vai puxar os passes, né, no caso. Eu coloquei o RGB, né? Reflection, Refraction,
No caso aqui, o WireColor, nesse arquivo, ele funcionou bem. Então, eu não precisei renderizar o Render ID, tá? Então, eu vou trabalhar com esses daqui. Eu vou dar OK. OK. Então, eu tenho aqui o meu render, né, com os passes tudo certinho. Então, observa que eu estou com o canal alfa, né, toda essa parte azul aqui, que eu deixei como um fundo lá. Então, a gente vai trabalhar todo o entorno disso daqui, adicionar vários detalhes, né, dar um clima diferente nessa imagem, né, do que a gente está acostumado a fazer. Colocar a parte do fundo, trocar o reflexo das janelas, né, colocar um outro tipo de reflexo. Adicionar, por exemplo, fumaça aqui na chaminé. A gente vai colocar um pouco de neblina aqui na frente. Alguma coisa assim, né? Não é para ficar aquele casamento 100%, no caso da aula, né? Porque aí eu precisaria realmente de tempo, né? Para fazer testes, para poder ver a melhor maneira de conduzir isso daqui. Mas eu vou tentar passar todas as dicas e todas as maneiras de fazer esse tipo de trabalho, né? E depois, conforme vocês forem mexendo com isso, eu vou ajudando vocês a chegar no resultado, né? É um negócio um pouco mais trabalhoso de fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é já tirar esse fundo azul que a gente tem aqui para poder trabalhar com as fotos, né? Então, aquele mesmo esquema do Select, Load Selection, coloco aqui Alpha, né, no Channel, OK. Então, ele pegou só a casa e vou dar o Ctrl J para ele criar um novo layer. Esse casa RGB Color, eu posso até... Eu vou deixar ele aqui embaixo para ele ser o layer original, para a gente ter a comparação final, tá? Eu vou até colocar aqui como original, só para a gente poder ter parâmetro de comparação depois. No caso agora eu vou desligar eles, né? Porque eu não vou trabalhar com esses layers agora. Antes de eu começar a trabalhar com equilíbrio de cores e tal, eu vou adicionar só o fundo e a frente, sem ajustar direito ainda, só para eu poder fazer os ajustes iniciais já com o fundo que a gente tem, né? Para já meio que casar as cores, levels, esse tipo de coisa. Então, eu deixei uma pastinha aqui com as texturas que eu vou utilizar aqui. Então, eu tenho background, eu tenho, né, eu vou misturar dois backgrounds, por exemplo, tem algumas árvores, algumas plantas, alguma coisa para colocar na frente. E em cima disso a gente vai trabalhando. Então, eu já posso pegar dessa minha pasta e arrastar aqui para dentro. Então, eu vou começar adicionando esse background aqui. Essas texturas todas eu peguei no CG Textures, tá? Quando eu arrasto ele para cá, observa que ele fica com esse X, né? Então, eu tenho que dar o Enter para ele aplicar. E observa que ele está como um Smart Object, né? Qual que é a importância desse Smart Object? Quando a imagem, às vezes, ela é meio grande, e a gente adiciona ela num desenho que está um pouco menor, a gente, às vezes, tem que diminuir o tamanho, né, para poder encaixar a imagem certinho. Se a gente não tiver com o Smart Object no objeto, quando a gente diminui o tamanho, a gente perde qualidade nos pixels da imagem. Então, toda vez que vocês pegarem alguma coisa que for inserir no desenho e porventura ela não venha como um Smart Object, né, que fica esse símbolozinho aqui, vocês transformem, né, ela, é só aplicar com o botão direito, Convert to Smart Object. Que aí não vai ter problema, né, não vai ter perda de qualidade na imagem de vocês. Ok, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com esse desenho, antes de mexer em qualquer coisa, é retirar essa parte branca, né? Depois a gente vai adicionar um outro céu aqui no caso. Então eu vou desligar esse layer. Eu vou tirar o Smart Object, né? Que aqui no caso eu não vou precisar diminuir muito o tamanho, esse tipo de coisa, então tá tudo certo. Para tirar ele, né? Porque se eu deixar como Smart Object,
a gente não tem os ajustes, né? A gente não consegue trabalhar, só alguns, 2 no caso, né? Então, eu clico com o botão direito nele e coloco Rasterize Layer. Aí ele tira aquele símbolozinho e aí a gente tem todos os ajustes necessários aqui. Então, vamos tentar tirar esse branco pelo Color Range primeiro. Se ele sair numa boa, tudo bem, senão a gente recorta o fundo mesmo. Então a gente vai no Select, Color Range. Vou clicar na parte branca, né? Aí eu tenho aqui já a seleção. Vou adicionar mais um pouco daqui. Clicando aqui para ele adicionar as partes ali que estão meio cinza, né, na nossa imagem. Ok. Acho que já deu para pegar tudo aqui. Vou dar OK. Então, ele selecionou, né, todas as partes brancas que eu quero tirar. E eu apago essa parte. Delete, né? Então, Ctrl D para ele tirar a seleção. E está lá, né, recortado certinho toda essa parte. Beleza. Agora eu vou voltar ao meu Layer 1. E eu vou jogar esse layer para cima, né? Para ele ficar ali por trás, o background ficar por trás da minha casa. E aí eu ajusto, né, da maneira aqui que mais ou menos eu vou alinhar mais ou menos a parte de baixo aqui com essa ponta. Depois a gente vai inserir outra coisa aqui na frente. Vou aumentar um pouquinho só para sair essa plantinha que está aqui, né, e ter algumas outras coisas ali. Ok. Beleza. Ainda não vou ajustar nada das cores, tá? Vou deixar da maneira que está mesmo, para depois a gente ver como que vai ficar. Vou pegar agora, então, esse daqui e vou jogar como se fosse a frente aqui do nosso desenho. Então, mesmo processo. Jogo para cá, dou Enter, para ele aplicar isso. Vou puxar aqui para baixo, né? Depois a gente joga ali, ajusta, cria uma máscara e apaga o que não tem necessidade. Ok. Vou tirar o Smart Object dele, Rasterize Layer, e vou jogar esse daqui para cima. Ok. E agora eu vou ajustar mais ou menos a posição aqui que eu vou trabalhar ele. Então, mais ou menos como que eu vou deixar isso daqui. Eu acho que mais ou menos por aqui já tá legal. Deixa eu jogar esse por cima. Depois a gente faz alguns ajustes aqui nessa parte, né? Mas tá legal. Depois a gente vai criar algumas gamas em volta aqui para não parecer que isso está voando, né? Para ficar um pouquinho mais condizente. Ok. Então agora eu vou criar uma máscara nele e vou começar a retirar essas partes que eu não quero. Então crio a máscara, vou lá no meu brush e vou tirar essas partes aqui que eu não quero dessa imagem. Vou dar uma olhada aqui. Já está no limite, então vou deixar, depois a gente cria algumas coisas aqui. Desse lado. Cuidado para não tirar aqui, depois que a gente juntar os layers aqui, eu consigo
melhorar um pouquinho essa parte. Ok. Então está adicionada a parte da frente dele, né? Eu já vou aplicar essa máscara, botão direito, Apply Layer Mask, para ele já ficar o layer certinho. E aí, ótimo. Então, né, os dois encaixes aí, mais ou menos, seriam esses. Aí agora a gente tem que fazer um arremate aqui, né, algum ajuste. Depois a gente coloca alguma coisa a mais, mas fazer algum ajuste no encontro desses dois, né? Antes ainda de eu posso até trabalhar um pouquinho nesse Landscape Green aqui, que é a parte de baixo, um pouquinho da tonalidade dele para chegar mais próximo da outra ali. Eu vou tentar fazer nele primeiro e depois qualquer coisa, se for melhor mexer no outro. Um pouquinho de brilho e contraste. Trabalhar um pouquinho do Color Balance. Vou chegar ao verde mais ou menos. Depois a gente vai trabalhar um pouco melhor tudo junto também, né? Daí aqui tudo depende da foto que a gente está utilizando, esse tipo de coisa para ter o resultado mais ou menos, né? Mas acho que mais ou menos por aqui. Ok. A parte lá do background, eu posso... Deixa eu ver. pouquinho só menos de contraste, um pouquinho mais de brilho. Tá ok. Jóia. Mais ou menos o encaixe seria esse, né? Aí eu posso pegar, então, né, os 3 layers que eu tenho aqui, duplicar eles. E dar o merge, né, para eu ter já todos esses daqui em um layer. Depois, se eu quiser mexer isolado, eu mexo por aqui, sem problemas. Então, agora a gente vai dar uma ajustadinha nisso daqui, né, só para criar um encontro um pouquinho melhor. Depois eu vou trabalhar com os brushes aqui para a gente chegar num resultado melhor nesses encontros da imagem com o background, né? Então, vou pegar o carimbo, né, o Clone Stamp. E aí, mais ou menos, vou só tirar um pouco dessa parte reta. Depois, com outro tipo de brush que a gente vai ver, eu faço essa outra parte aqui também. Para já melhorar um pouquinho, né, isso daí. Então, por enquanto, posso deixar dessa maneira. Aqui a mesma coisa, né, criar alguma coisa só para não ficar tão reto. Depois eu dou o arremate final ali. Ok. Feito isso, a gente vai criar agora os brushes, que é onde a gente vai imitar a grama, né, para não ficar essa linha reta marcando, né, nos encontros, para ficar um pouquinho mais condizente, né. Essa parte a gente faz com o carimbo mesmo, e aí o que acontece? Dentro do carimbo, a gente tem, né, os brushes que já vem com o Photoshop. E a gente tem a opção de baixar alguns brushes também. Então, existem brushes de grama, de nuvem, de fumaça, esse tipo de coisa. Eu vou mandar isso para vocês, né? Para que vocês tenham esses brushes também para utilizar. E aí, no e-mail que eu mandar para vocês dessa aula, eu indico certinho o local onde vocês vão colocar esses arquivinhos que eu mandar.
Então, eu tenho alguns aqui de grama, né? Mas eles não vão aparecer aqui direto. Depois que vocês colocarem ele na pasta, vocês vão ter que fazer o seguinte, ó, vocês vão vir nessa setinha, e aí a gente vai em Load Brushes. Tá? Já dá até para eu falar aqui o caminho já para vocês, de como chegar nisso daí. Então, ó, vocês vão entrar na pasta da Adobe, né, no arquivo de programas normal, Adobe Photoshop, né, a versão que vocês tiverem, Presets, Brushes. Então vocês vão pegar esses arquivos que eu mandar para vocês e vão jogar aqui, tá? E aí a gente tem, né, da parte de gramas eu vou mandar esse e esse, Grass and Plants e Lilius Grass. Aí a gente seleciona e download. E aí automaticamente ele vai lá para o fim, tá? Então a gente tem, por exemplo, se eu utilizar esse, ó, observa que como eu estou utilizando o carimbo, né, ele pega dessa parte e leva para cá. Né? Se eu clicar, ele vai criar essas gramas ali. Aí eu tenho que diminuir o tamanho, esse tipo de coisa. Né? Eu vou tentar fazer primeiro com uma grama normal. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pega uma localização aqui de uma cor, né? Vou diminuir um pouco o tamanho. Por exemplo, desse verde aqui. Eu vou deixar ele nessa parte, ó, e aí a gente vai fazendo essa parte, vai fazendo o carimbo e ele vai colando, tá? E foi só para demonstrar, agora eu vou ver se eu acho algum aqui que eu goste, né, que fique legal. Vou fazer um teste com esse. Meio branco, lindo. Aí a gente tem que ir misturando, né, eles para não ficar tudo a mesma coisa. Tem dois que já vêm aqui, né, que são esses dois aqui, que a gente pode também utilizar. Aí é aquele mesmo esquema, né? Eu pego a área, vou ver o tamanho aqui, e aí eu vou passando aqui. A gente vai meio que dando uma disfarçadinha, né, nesse encontro, para não ficar parecendo que a casa não está acabando com essa linha reta. Que não é legal. Claro que aqui a gente tem que ter uma certa paciência, né, fazer testes para ficar bem condizente. Né? Mas sempre utilizem o lance do carimbo para fazer isso daí. E vai passando para tirar essa impressão da montagem, né, que fica. Vai testando, né, as áreas que ficam melhores e tal. Pode criar em diversos lugares. E aí com esses carimbos que eu vou mandar para vocês, com esses brushes, né? Aí vocês vão testando para visualizar o que cada um deles faz. A gente vai fazer alguns outros testes aqui com a
criar algumas coisas diferentes também. Vamos ver. Vamos ver, por exemplo, aqueles últimos que são maiores. No caso aqui ele está repetindo, nem... Dá para ir criando várias situações. Né? Para lá, para cá. Aí é questão de vocês irem mexendo, né, e vendo as opções que a gente vai tendo nisso. É um negócio bem útil, né, isso daqui. Para a gente poder fazer isso, disfarçar um pouquinho de algumas coisas. Ok. Só passar um pouco do lado de cá. Joia. Então, aí no caso agora, a gente já tem uma integração melhor, né, da nossa imagem com o background e essa parte da frente. A gente já consegue deixar mais como se a casa realmente estivesse, né, nesse local. Já fica um pouco mais certinho, né, as coisas. Então, beleza. Agora a gente vai adicionar o céu. Então, eu vou ver aqui, acho que eu vou pegar esse. E aí depois a gente trabalha para ver como vai ficar. Então, arrastei para cá, dei Enter, transformo ele para layer normal, rasterize layer. Vou jogar ele para baixo. E vou ajustar jogo ele para baixo e vou ajustar aqui mais ou menos a localização. Vou deixar essa árvore maior aparecendo aqui mesmo, vou deixar um pouquinho daquela parte aparecendo. E vou ajustar um pouquinho do brilho e contraste para bater um pouco mais com o que a gente tem aqui no fundo, né? Esse primeiro plano de fundo que a gente tem. Então, geralmente é Hue Saturation, nessa parte que a gente vai mexendo. Né? Brilho e contraste, essas coisas. Depois que a gente começar a trabalhar a imagem no geral, aí a gente já começa a ter uma integração um pouquinho melhor também dessas partes. Ok. Beleza. Então, mais ou menos, estaria montado, né? A parte da frente, o primeiro plano de fundo e o segundo plano de fundo. Aí a gente já tem bem definido tudo isso daí. Depois dessa parte, aí eu acho legal a gente começar a ajustar a imagem como um todo, né? Para depois colocar a parte de vegetação, para casar melhor a parte de cores, trabalhar os reflexos do vidro, trabalhar os efeitos. Então essa daqui seria a parte inicial, né? Ajustar a frente, fundo, quantos planos de fundo vocês forem colocando, né? Até chegar mais ou menos nessa composição. Quando for grama, assim, esse tipo de coisa, né? Fazer esse lance dos brushes. Se for piso, já deixa, né, o piso colocado no max. Eu acho assim, quanto a parte de estrutura, vamos dizer, quanto mais vocês deixarem colocado, melhor vai ser para vocês, né? Isso daí também é muito mais simples, né? De colocar um piso, colocar alguma coisa desse tipo. Então, beleza.
Vou pegar esses dois layers, né, que a gente já tem junto agora no caso. Vou duplicar eles. E vou dar o merge. Então agora eu tenho tudo certinho, né? Vou até renomear aqui, ó. Esse daqui seria... Vou colocar como foreground, né, que é o que está na frente. Foreground, background. Esse background eu vou deixar como background 01. Esse daqui eu vou deixar como 3D. Esse é o background 02. Vou deixar esse como 1, né? Tinha sem o fundo com os primeiros ajustes. E esse daqui como 2. Algo do tipo. Já vou dar um crop, então, na imagem, para ficar certinho. Ok. Então, agora a gente vai trabalhar, né, se a gente ver o original que a gente tinha, como está agora. Né? Então, a gente já fez essa composição na cena. Agora eu vou trabalhar, então, a parte, né, vou dar uma ajustada na imagem, né, geral. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou duplicando o layer mesmo, ao invés de colocar ajuste, tá? Aí vocês podem seguir o raciocínio que for melhor para vocês, né? Ou utilizar o ajuste, ou duplicar o layer e fazer as correções. Então, vou duplicar o layer. Vamos colocar aqui como ajustes 1. E aí eu vou trabalhar o lance de cores, né? Aí aquele mesmo padrão que a gente costuma fazer. Color balance. Né? Vou tirar um pouco, acertar um pouquinho as cores gerais. Né? Como agora a gente já tem todos os layers mais ou menos equilibrados, então eu trabalhando todos de uma vez agora, eu vou manter esse equilíbrio e trazer, né, pro clima que eu quiser na cena. Mais ou menos por aqui. Ok. Vamos trabalhar o levels. Mesmo esquema, né? Diminui um pouco, aumenta um pouco, aumenta um pouco. Depois, vamos trabalhar curves. Já começou a dar um pouco mais de vida na imagem. Ok. Vamos duplicar o layer. Aí eu vou fazer aquela sequência, tá? Agora eu trabalho o overlay. Então, Made, Adjustment, Desaturate, Filter, Blur, Gaussian Blur, 0,6, ok, e mudo para Overlay. Jogo aqui, esse aqui vai ter que ser um pouquinho menos do que aquele 50% para não escurecer demais, né? Mais ou menos por aqui, 40, né? Ok. Vou pegar, então, esses dois, duplicar, para criar um só, né, depois, dou merge. Então, esse daqui vai ser Shadows Highlights. Então, Made, Adjustment, Shadows Highlights. E vamos trabalhar um pouquinho melhor a distribuição, né, da sombra e dos highlights. Aqui também é tudo, né, mais ou menos no teste, mas geralmente eu sigo aqueles padrões mesmo, né?
que eu já expliquei para vocês. Ok. Agora seria a parte dos passes, né? Antes da gente começar a adicionar elementos na cena. Então eu vou passar o Reflection primeiro para cima. Vou deixar ele como screen. Então ele vai influenciar só mesmo na parte da casa. Vou diminuir na opacidade. Deixar um pouquinho mais de reflexo. Ok. Vou jogar o Refraction. Deixo como screen também. Dá um pouquinho mais de brilho. E aí agora a gente pode trabalhar o Wire Color e criando, né, os layers que forem aqui necessários para a gente fazer o restante das coisas. Eu vou juntar tudo primeiro aqui antes. Vou duplicar esse daqui primeiro. Vou deixar ele como cópia, por exemplo. Cópia 01. Aí pego todos esses. Duplico. Dou merge. E vou colocar aqui como peças. Tá? A imagem pronta depois dos peças. E agora eu vou, pelo Wire Color, fazendo as minhas seleções para ajustar melhor. Né? A parte do vidro, para a gente colocar o reflexo do vidro, que eu vou trabalhar um pouquinho diferente só. Mas primeiro eu vou ajustar a casa mesmo, para depois passar para essa parte dos vidros. Tá? Então eu vou tirar todo mundo, vou deixar só o Wire Color. Então, vou pegar primeiro as paredes, né? Vou fazer algum ajuste de leve aqui nas paredes para ver o que a gente pode melhorar nelas. Clico lá no Passes, Ctrl J. Volto aqui, telha, Passes, Ctrl J. Ele de novo aqui. Aí eu vou pegar as janelas. Essa parte que tem as venezianas, né? Ver se às vezes tem necessidade de um pouco mais de contraste nelas, alguma coisa. Vou pegar a parte de tijolo. Pode vir o outro ali, não tem problema. Vou pegar esse piso. E essa parte aqui. Tem uma parede de tijolo ali também. Acho que seria isso daí. Depois eu trabalho a parte do vidro para vocês verem como que a gente faz. Né? Ah, tem essa parte de madeira aqui que eu acho que é legal pegar também. Deixa eu ver. É interessante mexer nela também. Seriam essas duas. Ok. Então agora a gente volta, né, aos layers para poder visualizar o que está acontecendo. E vamos lá. Primeiro a gente vai mexer na parte das paredes. Então eu arrisco um pouquinho mais de contraste, né, sem muito exagero. Depende muito do clima que a gente quer dar. Né? Como está ficando um clima um pouco diferente, então eu vou trabalhar a casa para ela ficar um pouco diferente também. Talvez mexer um pouco no Color Balance, não sei, para tirar. Aí a gente poderia mudar a cor da casa, poderia trabalhar em qualquer situação. Né? Eu vou deixar ela um pouco mais branca mesmo, para destacar um pouco essas faixas aqui. Né? Quebrar um pouquinho desse amarelo que está pegando nela. E depois a gente joga algum efeito aqui para dar esse ar de sol vindo do lado de cá.
Ok. Parede, acho que seria isso. A parte de telhas. Vamos ver. Não teria muita coisa para fazer. Tirar um pouco dessa saturação forte que ficou. Vou quebrar um pouquinho desse contraste por causa das cores. Ok. O próximo. A parte das venezianas, né? Deixar ela um pouco mais viva, né? Depois a gente trabalha o tijolo, né? Depois com os efeitos que a gente for dar na imagem, esse tijolo vai melhorar um pouquinho, né? Tirar um pouquinho da saturação dele, Hue Saturation. Cor, eu acho que tá legal. Ok. Próximo passo. Esse piso, né, aqui. Acho que não precisa nem mexer muito. Então, um pouco mais de contraste para dar um pouco mais de sombra nessa parte aqui dele. O próximo seria a parede de tijolo ali do fundo e essa madeira da frente, que pegou junto. Ok. E por último, aquela madeira aqui do fundo. Joia. Beleza. Então, esses todos são os nossos peças, né? Depois a gente vai ter agora a parte do vidro, né? Então, vou selecionar todos, duplicar, ok, e dou merge. Daí, vou colocar aqui como cópia 2. Beleza. Então, agora a gente vai trabalhar o vidro, né? Para trocar esse reflexo que a gente tem aqui. Então, eu vou pegar aqui no Watercolor de novo. Vou apagar todos os layers para poder selecionar. E vou pegar os vidros. Na verdade, eu vou misturar coisas ao reflexo que ele já tem, né? Seleciono. Ok. Eu vou pegar e vou duplicar direto no Watercolor mesmo, tá? Porque eu vou criar como se fosse uma máscara desse vidro. Então, eu duplico pelo Watercolor. Então, se eu apagar o Watercolor agora, a gente tem isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o vidro branco e o fundo preto, para utilizar como máscara para a gente adicionar o nosso background. Então, eu vou, né, brilho e contraste mesmo. Jogo aqui no máximo. Ok. E o restante, balde e pinto de preto. Então, essa é uma maneira rápida da gente criar uma máscara, né, a partir de um pass. Geralmente, pelo Watercolor vai ficar bem mais fácil de fazer isso, né? Ou pelo Render ID. A gente seleciona tudo, duplica o layer pelo pass, né? No caso aí o Watercolor, deixa o que a gente quer que fique como aparente na máscara, né? Como branco, e pinta o restante de preto. Ok. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. E nesse cópia 2, eu vou criar uma máscara, né, Alt, para entrar na máscara, e vou dar o Ctrl V aqui. Então, aí a gente tem a nossa máscara no vidro, né, no caso. Posso tirar aqui a seleção.
E aí eu vou adicionar, né, nessa parte aqui, eu vou adicionar o nosso céu. Então eu vou trocar essa imagem pelo céu, né? Eu não preciso, eu tinha que ter colocado o céu e colocado a máscara dele, no caso, né? E não dessa maneira. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, né? Eu tinha que jogar o céu e depois a máscara, não no layer direto. Eu posso até trocar aqui, no caso, se for, né? Deixa eu ver. É só apagar a volta. Eu vou voltar mesmo fazer de novo essa parte, para não ter dúvida. Então, foi até onde estava criado a máscara, tá? No layer aqui 8, né? E aí eu vou puxar o céu que eu quero, que tenha, né, o reflexo. Vou tentar... Acho que dá para usar o mesmo aqui. Dá para usar... Deixa eu só colocar aqui para cima. No caso aí, a gente usaria o céu que vocês quisessem, tá? Eu vou... Estou em dúvida aqui. Acho que eu vou utilizar esse que a gente usou na frente, que eu tenho mais espaço para trabalhar, né? Dou o Rasterize Layer. Aí sim, nele eu crio a máscara. Volto lá. Ctrl A, Ctrl C. Entro na máscara. Ctrl V. Ok. Então eu tenho, trabalhando aqui na minha máscara, né, o nosso céu aqui. Então aqui eu posso agora, né, achar uma posição que me agrade ter esses reflexos, né? Posso dividir em várias partes também, posso fazer da maneira que eu achar melhor aqui, né? Às vezes uma parte ficou legal, a outra não. Então eu posso criar outro, trabalhar melhor em cima disso, né? E assim por diante. Então vou achar mais ou menos aqui alguma coisa. A gente ainda vai trabalhar a opacidade também para não deixar muito forte, né? Tá, vamos supor que por aqui estivesse bom. Então eu vou trabalhar a opacidade dele. Eu posso fazer testes, tá? Na parte aqui dos blends, para ver se às vezes algum funciona melhor nessa parte. Por exemplo, ó, o Screen é um que funciona bem, só que ele acaba mostrando muito o outro, né? O antigo. Às vezes a mistura entre eles não fique tão legal. Então, eu acho que eu vou deixar no normal mesmo. E vou mexer na opacidade, né, para ficar um pouquinho mais suave. Mais ou menos por aqui. E eu posso trabalhar alguma coisa de levels, de brilho, né, para tentar clarear mais o meu vidro, escurecer. Aí vai do gosto, né? Mas já ficou legal já. Então, vou aplicar essa máscara. Ok. Vou pegar... Eu já posso até unir mesmo isso daqui em um só. Deixa eu ver o negócio. É mais fácil. Aqui eu já coloco como reflexo dos vidros, né? Reflexo vidros. Ok. Vou dar o crop de novo. Ok. Então agora a gente já tem a frente, tem a união, né, da imagem com a frente, tem os dois planos de fundo, tem os ajustes de tonalidade, os ajustes nos peças e o reflexo novo do vidro. Então aí a gente já tem basicamente todos os ajustes feitos, né? Agora então a gente vai trabalhar colocando alguns objetos na cena, né?
as árvores, algumas árvores, né, pessoas. Eu não vou ficar enchendo de coisas, porque a maneira de fazer uma é a maneira de fazer várias, né? Então, não preciso ficar perdendo tanto tempo na aula com isso. Então, vamos lá. Eu vou pegar, por exemplo, essa daqui, plantão. Vou jogar ela para cá. E vou colocar, por exemplo, uma nesse canto aqui, algumas aqui por trás e uma maior aqui. Então, eu diminuo o tamanho dela aqui. Vou começar pelas do fundo, que aí eu vou jogando depois elas para frente. Vou diminuir um pouquinho mais aqui. Ok. Rasterize Layer, para ela ficar normal. E geralmente eu trabalho a partir de Hue Saturation para chegar no tom da cena. Então eu vou mudando, né, a coloração. Eu vou fazer algumas com cores diferentes, né, para a gente não ficar tudo igual. Ok. Vou dar o Ctrl J. Vou pôr mais uma aqui. Aumentar um pouco o tamanho dela para não ficar igualzinho. E vou mexer no Hue Saturation de novo. Se precisar mexer em brilho, em contraste, essas coisas, aí vocês, né, vão prestando atenção para ver a tonalidade dela de acordo com a cena. Aqui no caso, não vai ter necessidade de colocar a sombra dela aqui. Posso deixar ela desse jeito mesmo. Vou jogar uma outra aqui para baixo agora. Um pouquinho maior. Para fora mesmo. Mudar um pouco da saturação. Deixar ela mais verde. É legal a gente ir trabalhando tonalidades, né? Para não ficar tudo muito igual. Aqui na frente eu já posso ter um pouco mais de contraste para casar um pouco mais com essa parte, né? Que eu tenho mais contraste mesmo. Aqui já encaixou. Aí, qualquer espécie de plantas, né, que vocês tiverem aí, é só ir trabalhando, né, trabalhando saturação, brilho e contraste, que vocês conseguem chegar, né, consegue chegar em um resultado aí próximo, né. Vou pôr uma maiorzinha aqui agora. Depois eu ajusto de novo um pouquinho de grama na frente dela, né, para não ficar muito fora. Qual tonalidade aqui que ficaria bacana? Talvez assim tá legal. Vamos ver o brilho dela. Ok. São ajustes que a gente vai fazendo no olho mesmo para chegar no resultado, né? Parecido. Depois eu ajusto só a grama aqui da frente. Vamos colocar uma árvorezinha aqui no canto, né? Como se estivesse aparecendo. Vamos ver. Essa daqui. Diminuir um pouco o tamanho. Vai aparecer só um pouco dela mesmo. Dou o Rasterize Layer nela. Não é uma árvore de qualidade, tá? Essa daqui, a modelagem, vamos dizer, mas é mais para a gente fazer os nossos testes mesmo. Vamos ver se a gente consegue, que ela tá, a coloração dela, né? Depois com os últimos efeitos que a gente colocar na imagem, a gente consegue chegar num efeito melhor para ela, mas eu vou quebrar um pouco da saturação dela e vou trabalhar brilho e contraste. Né, mais ou menos.
Depois, se precisar ajustar algum detalhezinho, alguma coisa, já nos últimos ajustes a gente já consegue chegar num resultado bacana mesmo. Bom, beleza. Então, toda essa parte de colocar árvores, de colocar qualquer objeto na cena, vai ser esse o processo. Né? Vocês colocam e ajusta tamanho, tal, tonalidade. Basicamente é Hue Saturation e brilho e contraste. Não tem muito outro ajuste para fazer. Jóia. Então, vou pegar todos aqui e fazer o mesmo esquema. Duplicar os layers. Dar um merge. E colocar como cópia 3. Depois a gente sempre pode voltar e trabalhar isolado cada um deles, tá? Eu juntei tudo para a gente poder melhorar um pouquinho a parte de grama na frente das plantas. Para não ficar parecendo que está vindo do nada. Né? Beleza. Isso aqui seria um trabalho de paciência, né? Bem minucioso mesmo, quando vocês forem fazer alguma coisa de verdade. Para fazer o mais certinho possível, né? Ok. Então, beleza. Colocamos aí as árvores. Agora a gente pode colocar uma pessoa. Né? Vai ser o mesmo esquema. Tem uma que eu deixei aberta aqui. Então, eu vou copiar ela, colar para cá. Opa. Ctrl C, Ctrl V. Vou pôr ela nesse cantinho aqui, para não atrapalhar. Apesar de eu não ser muito fã de colocar pessoas, imagens, esse tipo de coisa, mas é algo que a gente tem que ver, né? Ok, coloquei a pessoa. Aí eu vou ter que ajustar ela agora, mais ou menos, né, para a minha cena. Então eu sei que a minha luz mais forte está para esse lado. Para o lado de cá ela está a luz mais fraca. Né? No nosso caso aqui está meio que invertido as coisas, né? Mas tudo bem. Vou começar ajustando. Eu vou duplicar esse layer antes para manter o original, caso a gente não goste de alguma coisa. Vou ver mais ou menos o contraste e o brilho aqui. Isso aqui também não tem segredo, tá? É realmente trabalhando contraste, brilho, saturação, para tentar chegar o mais próximo possível do que a gente tem, né? Para combinar, né, na cena. Tá. Vou agrupar os dois. Aí a gente pode trabalhar as ferramentas do Dodge, né? Por exemplo, onde a gente clareia mais as partes que a gente quer. O Dodge seria uma ferramenta bem importante nisso, né? E a gente usa o Burn para escurecer as partes que a gente não quer que fiquem tão claras, né? Highlights, tirar um pouco aqui de cima. Esse lado estaria mais escuro. Aqui a gente pode adicionar um pouquinho de sombra. Basicamente são essas ferramentas, né? A gente utiliza o Dodge e o Burn para ir tirando um pouco do brilho excessivo, criando um pouquinho de sombra. Esse tipo de coisa. Aí é a velha paciência, né, para conseguir chegar no resultado próximo da cena. Diminuir um pouquinho. Ok, vamos criar a sombra dele então. Ctrl J para duplicar.
Para ser uma maneira rápida, ó, um outro jeito que a gente pode fazer para deixar ele escuro é jogar o Levels, colocar o Curves, pegar esse ponto aqui de baixo e puxar tudo para cá. Tá? Essa é uma maneira rápida já de deixar ele mais escuro também. E aí a gente pode trabalhar Edit, Transform. Vou mostrar um outro também, tá? Mas vamos começar pelo Distort. Nossa sombra, a gente observa então que ela está para cá, né? Então a gente vai distorcer ele para cá. Mais ou menos. Sabe, até mais para cá um pouco, mas... algo mais ou menos aqui. E aí a gente tem uma ferramenta aqui, nessa parte do Transformer, que é o Warp. E aí ele cria vários pontos, né? Então a gente pode ajustar de acordo com esses pontos, por exemplo. Então eu posso, né, corrigir de uma maneira um pouquinho mais fácil, né, posicionar a minha sombra. Né? Caso ele estivesse subindo na parede, eu consigo puxar isso daqui para cima. Então eu tenho mais pontos para fazer o ajuste aqui da minha sombra. Então o Arc é uma ferramenta bacana para trabalhar isso daí também. Ok. Vou deixar ele aqui, depois eu apago só aquela parte. Tá joia. Aí eu vou trabalhar a opacidade, né, para chegar mais ou menos no tom de sombra que eu tenho. Eu vou deixar um pouquinho mais forte, só para a gente poder ver blur, né? Como a nossa sombra ela tá com blur, ela não está uma sombra reta, então eu vou lá e blur, Gaussian blur, e vou esfumaciar um pouquinho a minha sombra, de acordo com o que tem na cena. E aí vejo a opacidade, para chegar mais ou menos no tom que a gente tem ali, né? Mais ou menos isso aqui. Um pouco menos. Vou deixar ela suave. Ok. E a gente pode, no nosso layer mesmo, criar um pouquinho de sombra, né, de contato aqui. A gente pode utilizar brush para isso. Deixa eu criar um layer novo. Pode fazer alguma coisa desse tipo, tá? Eu vou trocar a cor aqui, deixar um cinza. Depois a gente trabalha a opacidade disso também. Sempre dando uma marcadinha nessas sombras que no caso teriam, né? Trabalho um pouquinho a opacidade só para dar uma marcada, né? Não é tanto assim que nem a sombra, mas deixa eu ver. Vou apagar um pouco aqui. Por aí. Vou borrar ela um pouco também. Ok. Certo. Aí a gente pode adicionar um pouco de movimento nessa pessoa, né? Para não parecer que ela está parada. Como ela está erguendo o pé e tal, a gente pode adicionar aquele mesmo efeito que a gente usou no carro, né? O motion blur. E aí o ângulo, né? Seria a direção que ela está andando. E aí o quanto que vocês querem, né? Que ela fique em movimento. Não vou deixar muito para ela não ficar tão sumida. Né? Ok. Pronto. Então a gente tem a pessoa, a sombra. E um pouquinho do movimento dela. Ok. Então esse daqui vai ser
sombra 01. Esse aqui vai ser pessoa. E esse aqui, sombra 02. Ok. Vou pegar todos. Vou duplicar. Vou dar o merge. E vamos colocar como cópia 4. Joia. Observe, né, como a pessoa era meio grande, o tamanho do arquivo, então vou dar o crop aqui de novo. Ok. Joia. Agora, a gente vai trabalhar os efeitos, né? A gente vai trabalhar o Color Effects e o Magic Bullet, né? O Photolux. Então vamos lá, vamos começar pelo Color Effects. Então minha barrinha está aqui escondida, Color Effects. A gente já sabe que ele adiciona, né, o layer novo, então não precisa se preocupar. Vou começar pelo Bicolors Filter, para a gente trazer um pouco do amarelo e azul, de leve, né? Então vou usar aquele mesmo padrão que eu tinha falado que eu talvez ache que fique legal, que é o 1. Bem que aqui é 1 mesmo. Vou trabalhar a opacidade, para não forçar muito. O blend deles, eu quero mais do azul do que do amarelo. A rotação, eu vou trazer o amarelo do lado de cá, né, que é de onde está vindo a nossa luz. Aí agora eu trabalho a opacidade. Só para trazer um pouco de amarelo para esse lado. De leve. Vou mexer na opacidade. Ok. Então, esse daí seria o primeiro. Observa que ele forçou bem o amarelo, né? Eu posso tanto criar a máscara, né, e tirar de onde eu não quero, como baixar aqui a opacidade, só para dar essa leve sensação do amarelo. Ok. Vou lá de novo. E agora eu vou trabalhar o Detail Extractor. Então, aumento o meu contraste. Esse aqui eu posso aumentar bem até 50 mais ou menos. Ok. Trazer um pouco mais a textura, né? Diminuir um pouco a opacidade dele. Vou criar uma máscara e tirar ele só do céu aqui, porque fica bem granulado, né, a parte do céu. No restante fica bom. Então, máscara, o brush, e vou pintar aqui no céu para tirar esse granulado que ficou. Ok. Vou baixar mais um pouquinho só. Beleza. Vou aplicar a máscara. Vamos ver se tem mais algum que a gente possa utilizar. Acho que agora vai ficar mais por conta mesmo do... Não sei se às vezes um filme... Não. A gente pode utilizar o direto do Photolux. Deixa eu só ver se fode. A gente vai criar aquele negócio parecido com foto de outra maneira, mas acho que não. Bom, o que a gente mais pode colocar é o lens, né? Se bem que o lens eu vou deixar por último, que aí já dá o toque final mesmo. Né?
Ok. Beleza. Agora a gente vai trabalhar a parte do Magic Bullet, né? Então eu vou pegar esses dois, duplicar. Vou dar o merge. Ah, tinha que ter pego um outro também que eu mexi na opacidade. Peraí. Deixa eu só voltar. Quando vocês juntam, por exemplo, esse layer está com 29%, né, de opacidade. Então, quando a gente acaba juntando com algum que não está com 100, ele fica essa opacidade no outro, né? Então, duplicate. Deixa eu ver, conforme eu for, se ele continuar meio esquisito aqui, eu já... Bom, vou fazer o seguinte, ó. Como esses dois eu não vou mexer mais mesmo, eu vou dar o merge neles. Aqui. E vou... Deixa eu ver, duplicando esses dois. Dando merge. É isso aí. Então aqui a gente vai trabalhar o Magic Bullet. Vamos ver como que a gente vai fazer lá. Então, acho que eu vou deixar esse mais uma cópia, né, para baixo, antes de cópia 5. Vou duplicar. E aí sim, esse vem o Photolux. Então, não vou mexer muita coisa. Filter, Magic Bullet, Photolux. Basicamente já seria um... Eu vou tirar o Lens Distortion, vou fazer ele no final. Então, o Spot Exposure. Vou fazer alguns pontos de luz, talvez. Nessa área aqui. Tem que ser bem um pouquinho. Ok. Chromatic Aberration, né? Ele já salva mais ou menos os valores, né? Então, vai ficar mais ou menos fraco mesmo, né? Sem forçar demais. Ok. Deixa eu ver. Talvez o Exposure. Eu acho que nem tá precisando. Deixa eu ver, só um tiquinho. Só um 0,10 no stops do Exposure para dar um pouquinho mais de vida, né? Vamos jogar nessa imagem, a gente pode jogar um pouquinho do Fill Grain. De leve, né? Tipo 1%, só para dar um pouquinho. Vou trabalhar um pouquinho do Curves nas cores. Então, no vermelho, eu vou trazer um pouquinho só mais do vermelho. O verde, que eu vou quebrar um pouquinho ele. Posso fazer isso depois manualmente também, mas já vou aproveitar para mexer aqui. O azul. Mais ou menos isso. Mas observa no verde, né, para a gente tirar um pouquinho dessa saturação do verde. Ok. Eu acho que eu nem mexeria em mais nada aqui. Deixa eu ver o Warm Cool. Não, acho que não. Acho que essa parte de coloração tá boa. Ok. Seria isso daqui. De início, né?
o Spot Exposure para fazer um brilho aqui. Eu posso até jogar mais um. Colocar nessa água aqui, por exemplo. Então vamos lá. Dentro da câmera. Spot Exposure. Agora aqui no meio mais ou menos. De leve também. Uns 10 tá bom. Ok. Basicamente seria isso que eu mexeria nessa imagem aqui. 2 desses Spot Exposure para dar uns brilhos a mais aqui. O Chromatic Aberration, o Exposure geral, um pouquinho de Film Grain e o Curves nas cores. Então, Finish. Vamos ver como que fica, se deu uma diferença legal, né? Trouxe um pouco mais de vida na imagem. Ok. Acho que tá válido. Beleza. Agora a gente vai trabalhar alguns efeitos, né? Então, eu vou duplicar ela, deixar ela inteira assim mesmo. Vou colocar aqui como efeitos. Então, primeiro, a fumaça da nossa churrasqueira aqui, né? Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer a partir de brush também, né? Um cinza. Eu já tinha usado cinza, né? Agora há pouco, então a gente tem que fazer alguns testes, né? Tem o brush dele, né? Que tem esse lance de fumaça, que eu vou mandar para vocês. Eu vou usar esse 1016. Vamos ver como que ele fica. Diminuo o tamanho um pouco. Clico algumas vezes para ter isso daí e joia. Tá feito. Agora eu vou colocar um pouco de nuvem no céu, por exemplo, se eu quiser, né? Então eu deixo a cor, né, mais cinza claro. Ok. E tem os brushes também de tipos de nuvem, né? E esse faz tempo que eu não uso, eu preciso me achar aqui. Por exemplo, esse. Esse aqui já dá. Então aí eu vou, né, adicionando nuvens, né? Pego outros tipos, né, alguma coisa assim. E essa parte de nuvens a gente pode utilizar também para fazer algumas névoas aqui embaixo, né? Como se fosse uma neblina. Ele funciona tanto para nuvens, como para a gente criar meio que se fosse um nevoeiro na imagem, né? Então funciona bem para isso também. Diminuir um pouquinho a opacidade. Então a gente consegue criar esse efeito de névoa também de uma maneira bem simples, né? Eu coloquei bastante aqui, mas se fizer um pouquinho mais espaçado, fica até melhor, né? Então, esses daí seriam os efeitos, né? Tipo a chaminé e um pouco de névoa, nuvens, né? Esse tipo de coisa que aí vocês vão criando aí no desenho. Ok. Agora eu vou pegar como se fosse um sol de leve vindo por aqui, né? A gente pode utilizar para isso o Magic Bullet. Não, o No Light. Então eu vou criar um layer novo, lembrando que é mais fácil, né? A gente cria um layer novo para fazer esse sol. Vou lá no balde, vou pintar de preto, né? Então foreground preto, pinto, filter, mix, red light, no light. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse sol. Vou clicando aqui para ele chegar na cor que eu quero, tá? Tipo meio amarelado mesmo. Vou deixar desse tamanho, deixa eu diminuir um pouquinho só para ele não ficar maior que a imagem. Ok. Espero ele aplicar. Vou colocar aqui como sol. Lembra sempre de jogar para screen. E aí eu tenho o sol lá. Então, tipo, eu tenho que observar, né? Eu vou dar a intenção de sol, porque ele não iria aparecer, né? A sombra está para cá.
Então, vocês não podem pegar e botar o sol aqui, tá? Tem que prestar atenção de onde está vindo, né? Então, eu vou colocar ele alguma coisa para cá, como se tivesse um raio vindo por ali. Diminuo a opacidade só para ter um pouco desse raio solar, né, vindo para cá. Eu posso até trabalhar um pouquinho de blur depois se quiser, alguma coisa do tipo, né? Mas só para dar essa intenção de céu, de sol. Ok. Então, eu posso até agrupar todos esses aqui como efeitos, né, que eu não vou mexer mais nessa parte. Então, essa aqui estava com opacidade. Deixa eu... Tá, 82, 100. Deixa eu ver um negócio. Ok. Depois dessa parte de efeitos que a gente colocou, aí a gente pode fazer mais alguns ajustes na parte de... Eu vou mexer um pouquinho na saturação. Não, no geral não. Quebrar um pouco da saturação da imagem, para ela ficar com uma carinha, né, um pouco diferente. Eu posso trabalhar meio que isolado também as cores para... Pode usar o Selective Color também, tá? Mas para dar um ajuste aqui. Né? Eu estou com uma ideia de um clima de imagem na cabeça, né, que é um negócio mais... meio que até rústico, né? Então eu vou trabalhando para chegar mais ou menos nesse resultado. Ok. Beleza. Agora eu posso duplicar esse layer. Vou colocar... Eu nem preciso duplicar, que eu vou utilizar o Color Effects de novo. Vamos fazer o vignette, né? Então, aquele mesmo esquema do vignette lens. Vou colocar retangular, nesse caso, né? Tirar um pouco do size. Vou mandar assim mesmo, aí eu trabalho só a opacidade dele. Só para dar essa impressão dele aqui, né? Nada muito forçado. Ok. Beleza. Então aqui, tipo, para mim já está no efeito já que eu queria, né? O que eu vou fazer é só dar o sharpening, né? Posso pegar esses dois aqui, dar um duplicate, dar um merge, e usar o sharpen. Então, filter, sharpen, Ctrl Shift F, 35 mais ou menos, está legal. Vou dar o crop de novo. Ok. Então acho que aqui já chegou, né? Se a gente fosse criar o reflexo nessa água, né, eu não sei se apareceria aqui no caso, mas se fosse o caso da gente fazer isso, eu poderia pegar o layer, por exemplo, que eu tenho aqui só da casa, né, dar um Ctrl J, que era o 3D, jogar ele lá para cima, né, para cima. Aí eu poderia fazer o seguinte, arrastar ele para baixo,
Posso até usar o flip, né, para ele ficar do mesmo tamanho. Então, Edit, Transform, Flip, Vertical. Desço ele. Vou descer na setinha, vai demorar um pouquinho mais, mas dá para encaixar. Coloco ele no encaixe, tá? Que eu gostaria. E aí eu vou trabalhar, eu vou ver se o arco, no caso, né? Para trazer não vai ficar muito 100% não. Depois o importante é ver mais ou menos onde vai bater o reflexo para deixar ele mais ou menos reto, né? Porque a parte que não vai pegar muito não tem tanto problema. Poderia tentar no distort também, tá? Mas questão mesmo de fazer um teste aqui. Ajustar essa ponta. Beleza. Deixa eu ver como fica, tirando aqui a opacidade. Ajustar. Mais ou menos como se aparecesse essa parte, né? Eu posso criar máscara nele, apagar o que eu não quero, né? Vou voltar o meu brush aqui para esse. Vou tirar o que eu não quiser, né? Então, vocês não precisam ficar se preocupando com o reflexo já perfeito dali, porque às vezes a parte que vai aparecer é mínima, né? Mais ou menos aqui. Tem que ser bem suave pela tonalidade que a gente tem na água. E ok, tem lá o reflexo. Já eu vou aplicar. Duplicar esses dois. Dar um merge. Vou pôr como final. Vou dar o crop. E beleza. Então aqui no caso a gente tem a imagem final, né? Nesse caso, né? Já trabalhado todos os detalhes, efeitos, reflexos, composição e tudo mais, né? Então observa que a gente fez, né, bastante até passos aqui para chegar nisso daí. Deixa eu passar o original para baixo. É um trabalho assim que leva um tempo, né? Demora um pouco mais. É legal fazer, né? Vocês vão fazer vários testes, vão brincando com a imagem, adicionando novos elementos, sempre utilizando esse raciocínio, né? Prestar o máximo de atenção para que as coisas fiquem no encaixe correto, né? O mais correto possível, e que trabalhar brilho, saturação, esse tipo de coisa, para que fique um encaixe bem legal. Então vamos ver aqui, né, a diferença. Então a gente saiu dessa, né, para chegar nessa daqui. Então é um trabalho grande até, né, se a gente for ver. Então é isso, pessoal. Com essa aula, então, a gente encerra, né, o último módulo do treinamento. Eu
para quem fez o treinamento completo, ou do Max para frente, ou do Very para frente, ou até mesmo só esse, né? Eu gostaria de agradecer muito pela confiança no trabalho, e eu espero de verdade que eu possa ter contribuído para o crescimento profissional de vocês, e que eu possa ter ajudado ao máximo elevar o nível das imagens de vocês. Eu agradeço demais mesmo, e o nosso contato vai continuar. O contato de vocês no grupo de estudos vai continuar, a gente vai continuar da mesma maneira. Tal que for preciso da minha parte, eu vou continuar sempre à disposição para ajudar vocês pelo tempo que for preciso. E é isso aí. Muito obrigado, então. Bons estudos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que precisarem, é só me chamar. Tchau.